Bom, quem não me conhece ainda, meu nome é Denis, eu sou consultor pré-vendas Adobe Document Cloud na Pars. Esses são os meus dados, vocês podem anotar, fiquem à vontade. Qualquer dúvida futura, o que vocês precisarem de negócio, é através desses contatos que vocês vão conseguir me localizar. Bom, como vocês, né, quem já está participando já nas 3 semanas, então essa é a terceira semana, é a terceira quarta-feira que nós criamos, né, as quartas-feiras, deixamos as quartas-feiras de manhã para mostrar para vocês as soluções da Adobe Document Cloud, mais precisamente. E então nós vamos repetir esses treinamentos por mais alguns períodos, tá? E é claro, para o próximo ano, meu objetivo é não ficar só nesses temas. Eu quero montar algumas apresentações ou alguns treinamentos com vocês, mais voltado à aplicação mesmo. Então, as sugestões de vocês sempre serão bem-vindas, tá? Então, quem tiver sugestão, sei lá, já apareceu um monte de sugestão deles, monta uma apresentação com o Adobe Document Cloud com a Microsoft. Beleza, esse aí a gente já vai deixar já para os próximos temas. Então, a gente já cria uma cadeia já para a gente aí colocar todo mundo na mesma página, tá? Mas só para lembrá-los, nós tivemos o primeiro encontro, que foi dia 13. Nesse encontro, nós falamos bastante sobre legislação, né, e a segurança da informação. Terá um próximo encontro agora com o mesmo tema, dia 11. Então, quem não participou do primeiro e tem interesse nesse assunto, dia 11, já marque na agenda. Dia 21, nós falamos de Document Cloud, mais precisamente do Acrobat, tá? E quem perdeu esse tema ou quiser ver de novo a apresentação, dia 18 nós teremos é ao vivo também, tá, pessoal? Mas de qualquer forma teremos outra apresentação no dia 11. No dia 27, hoje, então nós estamos fazendo a apresentação do Adobe Sign, né? Então o tema é Adobe Sign hoje, falamos do Sign então. Então, quem perdeu hoje, dia 27 do 10, dia 25 do 11, tem outra sessão. E dia 4 do 11, tá? Desculpa. Mas dia 4 do 11, nós vamos falar de Admin Console. Né? É um tema legal. Aí não serve só para quem utiliza Document Cloud. Também serve para as outras soluções, para as outras unidades de negócios da Adobe. Tá? Mas é importante a gente conhecer, então, como administrar o Admin Console. Aí repetiremos a sessão dia 2 do 12. Alguns recadinhos. Então, a sessão será gravada. A Adriana já startou aí para a gente. Por favor, mutem os microfones, né, para não ter sobreposição de vozes. Mas, normalmente, as pessoas têm respeitado e a gente não tem tido problema, mas não custa nada lembrar. No final, eu vou passar por toda a apresentação, vou fazer toda a apresentação para vocês, aí no final a gente abre para perguntas, tá? Como vocês podem fazer essas perguntas? A gente pode fazer essas perguntas ao vivo, né? Vocês podem abrir o microfone e falar, se quiser colocar no chat, ou se aparecer dúvidas futuras, mandem as perguntas como tem acontecido, inclusive, obrigado, tem bastante perguntas chegando por e-mail e também por WhatsApp, e eu tenho respondido a todas, tá? Não tenho nem tentado, eu posso garantir que eu tenho respondido a todas, tá bom? E a pesquisa, a Adriana vai mandar para vocês um link referente à pesquisa, tanto do treinamento como as sugestões que vocês podem colocar lá para os próximos, tá? Então vamos lá, curtam essa viagem. Um pouco da agenda para vocês, tá? Então a gente vai falar de transformação digital, concorrência, soluções, né? A solução Adobe Sign em si, modelo de negócio, vamos falar de geração de demanda. Vamos entrar então no detalhe da console do Sign e fazer algumas demonstrações. Bom, primeiro tema então, transformação digital. Bom, quem participou da outra apresentação lá do Acrobat, eu já dei uma grande introdução referente à transformação digital. Como vocês sabem, o Adobe Sign também faz parte da Document Cloud, ou seja, ele é um dos produtos, uma das soluções dentro
da unidade de negócio, Document Cloud da Adobe, tá? Então, ele é um complemento dentro dessa jornada do cliente para a transformação digital. Então, nós falamos lá da documentação, quando a gente fala de Acrobat, por exemplo, gerenciamento de documentos, criação, formulário, ou seja, tudo que envolve a documentação. E o signing faz parte desse processo, porque a partir do momento que você tem um documento digital, ou a empresa já passou pela transformação digital, ou iniciou o processo, né, para essa jornada, ela vai precisar assinar. Tem um momento que, assim, os documentos não vão ser impressos para poder ser assinados, né? Para poderem ser assinados. Na verdade, eles vão seguir o processo normal, o fluxo, e a assinatura eletrônica e digital é como se, assim, é inevitável, tá? Isso vai acontecer. Então, o Adobe Sign, então, dentro desse processo de transformação digital, ele é mais uma ferramenta. E claro que hoje em dia tem sido a mais importante, né? Ou uma das mais importantes. Mas é isso que a gente vai ver. Qual que é o tamanho, né? Às vezes a gente fala, mas, Denis, onde eu ganho dinheiro com isso? Onde que tá, né? Onde eu vendo, tal? A gente vai aprender sobre isso. Mas, olha só, vamos ver o tamanho dessa brincadeira hoje, né? Então, a gente está falando de transformação digital, isso no mundo. Em 2019, ela estimou-se, né, que foi gasto com transformação digital 1,3 trilhões de dólares. Ou seja, é uma grana que já foi investido pelas empresas, porém ainda tem um mercado muito maior ainda para crescer. Esse valor de 1,3 trilhões não representa, isso, vamos falar de mundo, deve representar uns 40% do mercado que já fez ou já iniciou um processo de transformação digital. Aqui no Brasil, se estima 20% só das empresas iniciaram ou já estão num processo de transformação digital. Empresas maduras nesse mundo são poucas, assim, eu acho que não chega nem a 5%, né? Quando eu falo empresas maduras, são empresas que já aderiram 100% ao paperless, ou seja, não se imprime mais, não tem mais impressora dentro da empresa, nem para nada. Todos os documentos da empresa transitam através de soluções que envolvem a transformação digital, né? Transformações ou produtos como o Acrobat, por exemplo. Mas olha só, até 2022 eles estimam que se cresce ainda mais 2%, 2,3 trilhões até 2022. Eu não sei, eu acho que é um número muito, assim, pessimista, né? Assim, porque eu acho que isso ainda vai ser muito maior, porque como essa pesquisa foi feita no final de 2019, não tinha o advento pandemia, eu acho que com a questão da pandemia já se cresceu bastante, eu acho que até 2022 vai um pouco mais. Mas oficialmente são esses os dados levantados, o estudo que foi feito, então vamos considerar que até 2022 há um crescimento de mais 2 trilhões de dólares, tá? E hoje no mundo, né? Então, ou seja, o que as empresas estão pensando quanto à transformação digital, né? Ou quais são as dificuldades que eles encontram, ou muitas vezes o que elas precisam, ou as pesquisas foram feitas, né? Então, quanto a trabalho remoto, 74% das empresas é, planejam mudar permanentemente para mais trabalho remoto pós-Covid. Isso é fato, tá? Vocês devem ver na empresa de vocês, nos clientes. Muitos estão falando que vão trabalhar 100% home office, outros estão já pensando num movimento híbrido, mas isso vai ocorrer. De qualquer forma, para a gente, agora falando do mundo digital, isso são oportunidades de negócio, porque algumas empresas assim, não vão emprestar impressoras, por exemplo, para os funcionários, os documentos terão que ser transitados via alguma cloud, alguma coisa, os documentos não serão impressos, já estamos falando de documentos eletrônicos, formulários e tudo mais, então, ou seja, 74% dessas empresas já estão dizendo que vão para esse mundo, né, para um mundo mais híbrido, assim, quanto ao trabalho remoto e físico, né? Só que eles têm uma dificuldade, né? A dificuldade número um, né? Que eles informaram é que o principal motivo é a improdutividade do funcionário.
não digo nem a improdutividade do trabalho, porque a gente já provou que trabalhando em casa a gente consegue, às vezes, produzir mais ou então trabalhar mais do que trabalhar na empresa. Mas nesse caso, eles estão falando que a empresa, né, não tem essa colaboração entre os funcionários, né, e o ambiente da empresa. Não é nem entre os funcionários, mas sim entre o funcionário e o ambiente da empresa, ou seja, é tudo muito físico ainda não soltaram, né? Ainda não aderiram ao mundo digital. Então ele é a principal dificuldade que eles sentem, né? A resiliência dos negócios. 85% querem ser mais digital, então, ou seja, a gente já tem aí o fator querer, né, do cliente, isso já fica mais fácil, né, principalmente para a gente gerar a demanda, para a gente informar quais são os nossos produtos, as nossas soluções e onde aderem dentro da empresa. E 21% dos clientes estão em risco por conta disso, ou seja, tem gente que ainda não percebeu que o papel, a impressão, o documento físico é um problema, né? É um problema de custo, principalmente. Então, eles ainda vão, né, começar a entender esse mercado. Então, a gente tem esse desafio. E agora as mudanças prioritárias. 86%, segundo a pesquisa, né, 86% dos CFOs implementaram mudanças, então, na Covid, já começou, então, o processo, às vezes, micro, de pequenos formulários que eram transitados fisicamente, ou já estão transitando de maneira digital, mas, assim, são 86% dos entrevistados eram CFOs e eles falaram que essas mudanças do processo já iniciaram, né? Já, já iniciaram essas mudanças. E 96% fizeram mudanças no modelo de negócio, então não só nos processos. Já começaram a mudar os seus modelos, né, as suas empresas para um modelo mais digital. Então, essa é a pesquisa que foi feita agora, inclusive na época de pandemia. E quando a gente fala de processos, por exemplo, ainda falando de transformação digital, a gente pegou um modelo aqui, né, de processo físico, por exemplo, processos que ocorrem dentro das empresas, que ainda não são digitais, ou tentaram iniciar alguma coisa. A gente pode ver aí que existem 24 passos, 12 deles são manuais, alguns já estão dentro de um mundo digital, mas ainda não é o ideal. Tá? Então, por exemplo, o envio de um NDA, por exemplo. Né? Então, você tem lá, rascunhar, enviar por e-mail, revisar, ajustar, depois mandar por e-mail de novo, alguém revisa, aplica as mudanças que foram pedidas, revisa de novo, manda por e-mail, aí sim, aprova, converte para PDF, envia para o e-mail, a pessoa lá do outro lado que vai assinar o NDA imprime, assina, escaneia, manda por e-mail, o outro recebe, revisa, né, o e-mail, imprime de novo, assina, agora com a assinatura do lado da empresa, escaneia, manda por e-mail, atualiza no CRM dele, que agora já tem um NDA, e salva essa cópia num sistema de contratos, alguma coisa assim, uma gestão de documentos, e envia uma cópia para o parceiro que solicitou o NDA, por exemplo. Então, ou seja, são 24 passos totais nesse processo, sendo 12 deles manuais. O que é o fluxo otimizado usando a Document Cloud? A gente reduz de 24 para 6 esses processos, né? E aí que entra, por exemplo, a assinatura eletrônica. Aí a gente coloca nesse processo já o Adobe Sign. Né? Então você rascunha o NDA, como, né, digita em algum lugar, faz todo o processo dentro da Document Cloud, por exemplo, dentro do próprio Acrobat. Aí sim envia, a pessoa assina, o outro assina e pronto. Automaticamente é armazenado no sistema RP, isso quando tem uma integração, por exemplo. Mas olha só, e quantos processos manuais a gente tem? Zero. Em nenhum momento precisa imprimir. Na verdade, não pode imprimir um documento digital, como a gente viu lá no primeiro treinamento, quando a gente falou de regras e legislações, a gente viu que não pode imprimir um documento digital, senão perde a validade jurídica.
Agora vamos falar um pouco, já entrando no tema Adobe Sign, né? É claro que falar do Adobe Sign, a gente não está sozinho no mercado, existem muitos concorrentes, então eu elenquei aqui alguns principais concorrentes no Brasil. No mundo são outros, mas aqui no Brasil eu tenho batido muito com esses caras aqui, com esses sim, né? Então eu falo com o cliente, né? Vocês me convidam para falar com os clientes de vocês, e aí a gente acaba descobrindo quem são os concorrentes. O cliente abre, ou então a gente mesmo descobre alguma coisa assim. Bom, mas de qualquer forma, esses têm sido os que mais têm feito frente ao Adobe Sign, né? A DocSign é um concorrente mundial, então em todos os países que o Adobe Sign está, a DocSign também está, e é o que faz mais frente, né? Assim, questão de ferramenta, em questão da solução em si, os processos e tudo mais, a DocSign é muito parecida conosco. Inclusive a questão de preço, né? Mas ela oferta basicamente o que a gente consegue também ofertar no Adobe Sign. A CertSign é nacional, ela também é certificadora, ela é uma autoridade certificadora, né? Então ela tem uma solução lá de assinador. A GeForce Sign, a Contractor e a ClickSign. Então esses caras aí realmente a gente tem batido. Tem como ganhar deles? Tem. Tem muitos diferenciais, alguns já são notórios, é fácil de identificar, é fácil de falar com o cliente quando ele aponta quando a gente está concorrendo com qualquer um desses nacionais. Porém, existem alguns diferenciais que a Adobe, por exemplo, tem, a DocSign não tem. Isso é legal explorar. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Falando então do nosso produto, o Adobe Sign. O que é o Adobe Sign? Né? Muitas pessoas ainda não conhecem a solução. Quem já conhece já sabe o que eu vou falar aqui, mas de qualquer forma, vamos colocar todo mundo na mesma página e vamos apresentar o que é o Adobe Sign dentro desse mercado, né? O que é a solução. Bom, como eu falei para vocês, o Adobe Sign ele está dentro da Document Cloud, ele é um produto dentro da Document Cloud, a Document Cloud é a unidade de negócio da Adobe, e basicamente o que é o Adobe Sign? É uma ferramenta de gestão de transformação digital, né, de transações digitais, ou seja, ela gerencia e o trabalho ou o fluxo de assinaturas dentro de é um sistema de fluxo de assinatura, né? Então a gente consegue gerenciar todo o processo de assinatura de um documento digital. É então uma plataforma de assinatura de documento digital, né, além de fazer a gestão, ou criação de fluxo, mas ela é basicamente isso. É uma console 100% web, então, ou seja, você nunca vai instalar nenhum plugin, nem mesmo a ferramenta, você não instala num desktop, num notebook. Ela é 100% web, é acessada através de uma console do Chrome ou mesmo do Edge, quem usar. Então, ou seja, sempre vai ser através de um browser. É uma solução mais robusta do mercado. Quando a gente fala que é a solução mais robusta do mercado, isso não sou eu que estou dizendo, são algumas pesquisas. O Gartner mandou recentemente uma pesquisa e comprovando isso, tá? Então, ou seja, quando a gente fala robusta, é que a gente tem muita opção dentro dela, ou seja, a gente se integra, por exemplo, com grandes soluções ou a maioria das soluções do Acrobat já está embarcada, vou mostrar isso para vocês. Além de se integrar com várias soluções de mercado, né, com outros players de mercado, como por exemplo a SAP, a Oracle, a Salesforce. E ela tem um processo de customização muito, muito avançado. Então, ou seja, existem algumas ferramentas do mercado que o fornecedor lá, né, o nosso concorrente, chega para ele e fala: legal, você faz esse processo hoje físico, só que eu não vou conseguir transformar esse seu processo físico num digital. Você vai ter que mudar os seus processos aí. Aí o cara já está pensando, né? A nossa empresa lá, nosso cliente já está pensando, né? Já está ali todo atrapalhado porque já iniciou um processo de transformação digital, aí vira para ele e fala que ele tem que mudar os processos da empresa.
qual a chance disso parar e ou o cliente não dar andamento ou fazer a coisa meio errada, né? Vamos colocar dessa forma. É quase que 100%. Com a solução Adobe Sign, o cliente quase que não faz mudanças nos seus processos. A gente quase que 99% dos processos a gente consegue pegar o modelo dele físico e transformar ele no digital. Então, ou seja, nossa ferramenta se adapta muito fácil aos processos que hoje o cliente tem físicos. Né? Então, por isso que é outra maneira de mostrar que nossa solução realmente é muito robusta. Porém, é a solução mais fácil de usar do mercado. A console, vocês vão perceber, quem já conhece, sabe que ela é bem clean, ela é muito limpa, não tem botões que não são usados, os botões aparecem conforme a, a solução é demandada, né? Então, ou seja, não é uma tela poluída, não fica fazendo propaganda e é muito intuitiva, né? Então, isso transforma ela em uma ferramenta user-friendly. É compatível com todos os dispositivos eletrônicos, desde que sejam acesso à internet. Quando eu falo todos os dispositivos eletrônicos, é o tablet, o celular, é o desktop, é o notebook. Tudo que é assinado dentro do Adobe Sign é legítimo, ou seja, as assinaturas são legalmente aceitas no Brasil, é compliance com todas as leis, então nada que você assina dentro do Adobe Sign pode ser recusado ou repudiado, né, como é usado o termo técnico aí, não gera repúdio em caso de litígio, tá? É compliance com todas as normativas, então já comentei isso com vocês, não só então com as leis brasileiras, mas com as normativas, com as regras que alguns órgãos colocam, outras normativas ou legislação brasileira também tem a ver muito com a LGPD. Então nós já tínhamos compliance, nós já éramos compliance com a GDPR lá europeia. Então foi muito fácil adaptar também a LGPD. Então é uma ferramenta compliance com todas as normas, regras e legislações brasileiras. Aí sim, por que escolher o Adobe Sign, né? Bom, por que vocês escolheram o Adobe Sign, ou então por que o cliente escolhe o Adobe Sign? Bom, existem algumas diferenciais que a própria Adobe, quando criou, já pensou, né? Então, a experiência de ponto a ponto, isso é verdade, a experiência digital, é como eu falei para vocês. Utilizando a Document Cloud, a gente pode pensar 100% no paperless de uma empresa, tá? Desde a geração, gerenciamento de documento, coleta de assinaturas e tudo mais. Automação e inovação por meio do IA, né? Inteligência artificial. A Adobe, então, tem uma solução, na verdade, é uma solução Adobe chamada Sensei. Ela está embarcada em muitas soluções da Document Cloud, a de formulário, por exemplo. A gente viu lá quando criou o formulário, mas eu vou mostrar novamente agora, ela também embarcada dentro do Adobe Sign. Adapta-se aos processos da empresa, é o que eu falei para vocês, né? O cliente tem um processo hoje físico e para evitar maior problema dentro da empresa, ele quer pegar esse processo físico e jogar dentro do digital. Então a gente tem ferramenta e tem soluções e tem recursos dentro do Adobe Sign que a gente consegue então se adaptar aos processos físicos, transformá-los então para digitais sem ter que o cliente mudar os processos internos da empresa, tá? É o melhor custo-benefício do mercado, realmente né? Ah, Denis, mas tem ferramenta mais barata, né? Eu também falo para vocês que não tem almoço de graça. Se ela é mais barata, alguma coisa ele não está entregando para o cliente, porque a maioria realmente criar uma ferramenta, por exemplo, de assinatura, eu acredito que não seja difícil, porque eu conheço algumas e eu vejo que o processo de assinatura é muito parecido. Depois conseguir autorização do ITI para poder comercializar também não é nada difícil. Só que assim, existem alguns recursos que são necessários para você ter uma assinatura digital, uma geração de um PDF, por exemplo, né? Você quer um PDF seguro ou um PDF qualquer um, né? Ou seja, gerar um PDF simples que eu consiga editar, ou seja, não dou integridade nenhuma para o documento. Então, se você está oferecendo um produto que tem esse diferencial,
né? Não é, na verdade, não é diferencial, isso é o mínimo que a ferramenta tem que ofertar, só que, infelizmente, tem muitas soluções no mercado que não tem isso. E aí os clientes viram para mim e falam, mas é mais barata do fulano. Realmente é. Só que ela faz isso, isso e isso, ou seja, ela tem esses recursos mínimos, né, de segurança do seu contrato. Não tem. Se você quiser esses recursos, vai ter que contratar. Então, se você contratar, você vai pagar mais por isso também. E aí, no final do dia, você tem a ferramenta que assinador que você pagou mais barato, só que você teve que comprar um monte de complemento que no final das contas ficou mais caro do que assinar uma solução, né, um contrato com a Adobe. Então, é por isso que eu falo, existem algumas coisas que a gente precisa conversar com o cliente para poder entender com ele as soluções e mostrar para ele que nós temos um custo-benefício melhor, né? Então, isso é fácil de mostrar, inclusive. Eu vou mostrar para vocês alguns argumentos que a gente costuma falar com o cliente e ele entende que isso é fato. Bom, mas continuando aqui, parceiros confiáveis. Eu vou falar mais sobre isso, mas de qualquer forma, parceiros são vocês, os nossos business partners, tá? Então, ou seja, são as revendas que vão lá no cliente, conhecem o produto e fazem então a oferta desse produto para o cliente. É uma solução segura, isso é incontestável, é escalável, porque conseguimos criar vários recursos dentro da ferramenta, além do que ela oferece como assinador, e é compatível com várias plataformas de mercado, né, para fazer, por exemplo, integrações. Agora sim, vamos falar um pouco dos nossos diferenciais. É claro que isso aqui não serve para um, assim, serve para um ou para outro, e não o montante. Eu posso chegar e falar assim, ó, isso aqui é contra a DocSign, isso aqui é contra a CertSign, isso aqui ainda não tem esse estudo, tá? Assim, a gente ainda não conseguiu fazer essa análise de mercado para entender os diferenciais. Aqui eu estou falando de diferencial no geral, né? Então, assim, é claro que quando eu estou falando com o cliente, eu sei que ele está com um concorrente, eu falo, ó, tal feature esse concorrente não faz, o meu faz, né? O Adobe Sign faz. Então, aqui eu peguei um apanhado geral e a gente aplica conforme o concorrente, tá? Então, vamos lá. Uma console segura e customizável. Aí você fala, mas todas são seguras. Não, infelizmente não. Né? Principalmente as que se propõem a ser web e não pensam nenhum certificado, por exemplo, dentro de um link HTTPS. Tá? Então, ele acessa um HTTPS, porém com um certificado mais simples que existe no mercado, totalmente fácil de violar. Né? Então, assim, nem todas são seguras. E customizável, tem algumas que são totalmente estáticas, né? Você chega lá e fala, ó, é isso aqui que eu tenho, né? Eles vão apresentar para os clientes deles, ou os nossos clientes, né? Quando são nossos concorrentes, vai apresentar lá e falar, ó, é isso que eu tenho para te ofertar e é em cima disso que você tem que trabalhar. É mais barato, né? Esse normalmente é o argumento deles, ó, a minha é mais barata do que o da Adobe. Mas, assim, não tem customização nenhuma, zero. Esse é um grande diferencial nosso, tá? Ferramentas Adobe Acrobat já embarcadas. Isso, assim, incontestável, a gente pode... Isso é um argumento contra qualquer uma delas. Porque o máximo que algumas têm, por exemplo, é o gerador de PDF. Algumas geram PDF e nem sequer são PDFs de longa duração, tá? É aquele mesmo PDF que se você, ao invés de mandar imprimir, você gerar um PDF. É nesse nível, tá? Então, assim, quando a gente falar para o cliente do Adobe Sign, é legal a gente mostrar as ferramentas que eles não vão precisar adquirir para automatizar, por exemplo, os processos dentro da empresa ou a questão de segurança. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas da Adobe, a Acrobat, quais são as Acrobat que estão instaladas ou já vêm embarcadas dentro do Sign. Bom, a primeira é gerador de PDF tipo A. Tá? Então, assim, o cliente não precisa se preocupar, nossos usuários, né, em geral, não precisam se preocupar em gerar PDF antes de subir o documento para a plataforma. A própria plataforma já transforma ele em um PDF. Ou seja, você coloca o arquivo que você quiser, desde um doc, um JPEG, um Excel, não importa. Você sobe o arquivo na ferramenta Adobe Sign e
no processo de transformação ou no processo de assinatura, ela mesma já transforma esse arquivo em um arquivo PDF, porém um arquivo PDF tipo A, tá? Proteção de arquivo com senha. Isso também já está embarcado. O cliente não precisa esperar terminar o processo de assinatura para então abrir uma ferramenta, né, o Acrobat, por exemplo, e aí colocar senha no PDF, né? Ele já pode fazer isso dentro da ferramenta, dentro do processo. Ah, mas para que eu vou colocar senha? Pessoal, tem muita gente demandando isso, principalmente quando eles falam de documentos confidenciais, tá? Então isso é muito demandado também. Então é muito importante essa integração, essa proteção por PDF, seja ela interna ou externa, aí falando do arquivo em si, tá? Mas o cliente já pode, dentro da ferramenta Adobe Sign, ele já pode pegar e gerar o arquivo PDF, né, de longa duração e com senha ainda. Outra, a integridade do documento. Isso por incrível que pareça, isso é norma do ITI, mas tem ferramenta que não apresenta isso para o cliente. Eu falo isso com propriedade porque eu já peguei arquivos assinados, ou seja, documentos que já foram finalizados por outras plataformas. Eu abri no Acrobat, a hora que eu abri a ferramenta, que eu cliquei em editar documento, eu pude apagar, eu podia mudar qualquer coisa dentro do documento. Ou seja, o documento estava assinado e mesmo assim eu podia alterar o documento. Isso não é um documento íntegro, tá? Então, ou seja, é um documento falho. Isso, se esse documento vai para litígio, cara, o juiz nem considera. Ele fala que o documento ele não tem proteção, ele não é íntegro, ele pode ser alterado. Então, assim, não valeu de nada. Aí você fala, o cliente pagou mais barato na ferramenta. Pagou, mas olha aí o problema, né? A hora que ele realmente precisou da ferramenta, né, é o barato que saiu caro. Lembra do almoço de graça? É a mesma coisa, não existe. Então ele vendeu mais barato, mas ele não teve nem a capacidade de contratar, nem que fosse um certificado nacional, para carimbar todos os documentos que foram gerados na plataforma desse concorrente, tá? O nosso ainda tem um certificado, o certificado Adobe é um certificado internacional. Ele é um pouco mais rígido do que o ICP Brasil, tá? E então 100% dos nossos documentos são íntegros. Só a partir do momento que você começa o processo, não se altera mais o documento dentro do Adobe Sign. Preparação de formulário é outro diferencial. A gente não precisa, isso é praticamente para todas as ferramentas do mercado. A gente não precisa gerar um formulário no Acrobat, por exemplo, e depois subir para a plataforma. Eu posso subir um documento do Word e que através do Adobe Sensei ele identifica os campos, as lacunas dentro de um documento e automaticamente já transforma num formulário, tá? E formulário é muito usado, principalmente com contrato, automatização de contrato, porque senão eu não consigo nem pensar numa automatização, se eu não conseguir mexer com formulário dentro da ferramenta. Ah, mas os concorrentes fazem isso fora. Tudo bem, mas para fazer isso fora, ele tem que contratar um Acrobat. E aí você vira, né, os clientes viram para a gente e falam, é mais barato do concorrente. Você vai usar formulário? Vou. Eu preciso automatizar o meu processo? Preciso. Tá, e aí você vai ter que contratar uma licença do Acrobat, então, para poder gerar os seus formulários. Ah, vou. Então, não ficou barato, né? Porque é o custo que ele paga para o concorrente, mais o licenciamento do Acrobat. E aí, né? Então, já ficou mais caro que o Adobe Sign. Identificação de campos, como eu falei para vocês, identificação de campos através do Adobe Sensei. As integrações, que também são nativas, com muitos players de mercado, eu vou falar isso mais para frente. Isso também é muito legal. Validação por SMS. Eu descobri recentemente que o nosso maior concorrente não faz isso de maneira natural. O cliente que usa, ele precisa contratar um validador de SMS, ou seja, um gerador de token. Tá? E aí sim o nosso concorrente vai e integra a solução dele, né? Mas ele não entrega, nesse caso é de entregar mesmo, a solução já com um sistema de SMS. Então isso já é um grande diferencial nosso. E assinatura por celular, então, nem pensar, né? Então, dentro do Sign, por exemplo, eu posso pegar e mandar. O cara não tem e-mail, tudo bem, eu mando por celular. Ele vai lá, recebe, abre um link. Esse link vai direcionar ele para uma URL.
ele abre a URL, lê o documento e pronto, ele e finaliza o processo, né? Os nossos concorrentes não têm, então, essa solicitação por assinatura. É claro que são serviços pagos, mas pensem, a gente está eu estou num projeto, por exemplo, que a maioria, quem vai assinar, são pessoas de mais idade. Nem sempre tem tanta, não são, assim, então usuários de tecnologia, né? Mas tem um celular. Então, com certeza, para esse negócio, só o Adobe Sign vai atender, né? Então, a gente já sabe disso, o cliente sabe disso. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem. Bom, e, claro, o maior deles, né? Tem muita gente que fala para mim que tenta vender as outras soluções e não consegue. Por quê? Porque os nossos concorrentes não têm um programa de canais. Nossos concorrentes não têm vocês. Esses são os nossos diferenciais. Esse é um grande diferencial nosso. A nossa capilaridade assim, e o bolo não fica para uma pessoa só. A gente divide com todo mundo, né? Você tem a oportunidade, você vai ganhar dinheiro, a cadeia inteira ganha dinheiro, né? Você como revenda, nós como distribuidores, a própria Adobe. Agora você fala, mas o outro concorrente lá tem. Não, ele não tem. Em alguns negócios, ele permite que vocês trabalhem em conjunto e comissiona vocês, mas eles não têm um programa de canais. Ah, o concorrente tem um outro distribuidor que está distribuindo a solução dele. Sim, preço de lista e o que você quiser, não tem negociação, não tem registro de oportunidade. E se você, eu duvido que se você não falar para esse outro distribuidor qual é o cliente que você está, se esse outro player de mercado não entra para concorrer com você, ou seja, ele com desconto você sem. Então, assim, nossos concorrentes não têm, os concorrentes da Adobe não têm um programa de canais definido, né? Não tem business partner. Eu vejo, inclusive, algumas revendas que colocam lá que é parceiro de alguns concorrentes. É parceiro, pero não mútuo, né? Porque a gente sabe que eles não têm programa de canais. Eles vão trabalhar pontualmente com vocês em algumas oportunidades. Se der negócio, deu. Se não der, segue a vida, né? Já a Adobe não. Inclusive, verba de marketing, treinamentos e tudo mais pensando no canal. Então, eu acho que esse é o maior diferencial. De todos esses que eu falei acima aí, esse é o melhor de todos. Bom, aqui são alguns certificados que a Adobe tem, tá? Então, aqui são todos, ou grande parte deles. O modelo de negócio, eu queria falar então um pouco com vocês sobre o licenciamento. Isso é muito importante. Todo mundo pergunta como funciona. Eu sei que o Adobe Sign é novo. Quem trabalha com Adobe em geral, nas outras soluções, nas outras BUs, também já conhece um pouco do modelo de negócio, mas dentro do Sign ele teve uma pequena mudança, assim, então as pessoas acabam se perdendo um pouco. Mas não tem problema, vocês podem continuar me consultando os vendedores da Parts, tá? A gente sempre vai auxiliar vocês. Mas para passar um overview aqui, vocês entenderem um pouco mais, então nós vamos falar então do licenciamento. Como você pode adquirir o Adobe Sign? Bom, basicamente de duas formas. Ou através do licenciamento por usuário, né? No modelo por usuário, existe uma limitação de 150 transações por usuário. Então, cada usuário pode ter 150 transações, porém, se você tiver mais de 3, 4, 5, ou seja, mais de um usuário, né, 2 usuários, 3, 1000 usuários, não importa, todas essas 150 transações entram num pool de transações que acaba sendo usado para todos os usuários que tiverem licenças, tá? Porém, você não, se acabar as transações, você não consegue adquirir mais transações por fora para jogar dentro desse usuário. É necessário esperar a renovação, tá? Agora, quando a gente fala por consumíveis, que na verdade são as transações, você adquire quantas transações vocês quiserem. De uma transação a, sei lá, 10 milhões de transações, não importa, né? A partir de uma transação, o cliente já tem acesso ao Adobe Sign. A console do Sign já é disponibilizada para o cliente, né? Eu não sei se vale a pena fazer toda a customização para uma transação, 10 transações, 20 transações, né? Por isso que a gente sempre tenta entender o modelo de negócio do cliente. Aí sim, pode ser que em alguns casos o usuário, modelo por usuário, atenda. Mas normalmente, sei lá, 80% dos casos ou 90% dos casos,
é mais fácil vender por transação, tá? Então, ou seja, a gente vende modelo de consumíveis e o cliente compra quantas transações ele quiser. Se acabar durante o período de um ano, ele pode comprar quantas ele quiser. Se o preço sempre é mantido durante o período de um ano, ele é preservado. Então, se você tem registro de negócio, registro de oportunidade, o cliente consegue comprar pelo mesmo preço durante um ano, tá bom? As famílias de produto, então, basicamente, nós temos duas, que é a Business e a Enterprise. A diferença entre as duas é que a Enterprise permite a integração com outras soluções de mercado e também existe uma outra ferramenta dentro do Enterprise que não tem no Business, que é a criação de fluxo de trabalho. Então, se o cliente pretende automatizar o processo dele, a Business não atende. A gente precisa vender a Enterprise. Denis, ele não vai fazer a integração, mas não importa. Se ele vai fazer, se ele pretende automatizar os processos dele, é necessário que seja Enterprise, tá? Descontos por negócio. Então, os descontos são concedidos conforme o registro de oportunidades aprovados para vocês, né? Então, tem uma oportunidade, já registra a oportunidade, espera o resultado e espera qual vai ser os descontos, tá? Então, ou seja, você só vai ter desconto se o registro vier para você. E quando eu posso registrar? Quando eu tenho mais de 10 usuários, 10 ou mais, ou se a gente vai falando de consumíveis ou de transações, então é acima de 1.500 transações. Em alguns casos, a gente tem feito algum trabalho, não que a Adobe aceite abaixo de 1.500, mas para conseguir o negócio ou o desconto, a gente tem tratado algumas oportunidades com menos de 1.500 transações e tem solicitado registro, tá? Mas aí vocês conversem comigo, é um pouco confuso assim, mas conversem comigo que eu falo propriamente dito o que a gente tem feito, tá? Mas não percam negócios só porque o cliente está comprando 1.000 transações, 1.200 e vocês estão falando que nosso preço está mais caro. Tem como ainda ganhar esses tipos de negócio, tá? Conversem comigo que eu ajudo vocês. Os descontos também são concedidos a partir dos níveis de consumo, tá? Então, a gente tem lá várias categorias, desde o Tier 1 até o Tier 7. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem consome lá no Tier 7, as transações ficam 40... Isso não é precisa de registro de oportunidade, tá? Isso aí a gente está falando realmente de nível de consumo, preço de lista. Então, o preço de lista no Tier 7 para Enterprise, por exemplo, ele chega a ser 60% menor que o preço de lista dentro do Tier 1, ok? Então, tem também esse nível de desconto. É claro, associado ao desconto pelo registro também. Então, quando eu falo para vocês, né, alguns de vocês, quando entram em contato comigo, a gente fala que a gente vai ganhar esse negócio, que já ganhamos bastante, né? Quem já participou aí de algumas oportunidades comigo já ganhou, sabe que dá para ganhar. A impressão do cliente em ser que a Adobe é mais caro, a gente derruba isso na primeira proposta que a gente manda, né, fora a negociação. Então, dá para ganhar negócios e falar menos de preço com o cliente, ou seja, falar realmente dos nossos diferenciais e o cliente vê valor nisso. E no final, quando a gente coloca a proposta, o cliente consegue ver que o valor, literalmente o valor financeiro, é menor que o valor financeiro do concorrente. Tá bom? Bom, vamos lá. Geração de demanda. Isso é importante também para vocês entenderem que a geração de demanda dentro do mundo Sign ou dentro do Document Cloud, ele é uma venda consultiva. Não adianta a gente esperar negócios que venham de TI. Pode gerar em TI? Pode. Não tem problema. Mas são poucos negócios que são gerados em TI. E a mesma coisa os que caem em compras. Quando caiu em compras, a consultoria já foi feita. A gente vai estar lá só para balizar preço, né? Só para ser mais um. E aí a gente chega aos 45 do segundo tempo e já não dá para fazer quase nada. Não dá nem para fazer demonstração para o cliente, mostrar os diferenciais. Ele quer saber só de preço. Então, eu falo para vocês que a melhor forma de gerar demanda no cliente é vocês falarem direto com as áreas. E aqui tem alguns exemplos de quais são os assuntos que vocês podem tratar com eles, né? Então, dentro do time de vendas, olha o tanto de formulário que eles têm. Para quem trabalha remoto,
dentro do marketing, dentro do jurídico, assim, são praticamente 100% do processo do jurídico hoje, eles precisam de uma gestão de documentos ou precisa de assinatura eletrônica, o RH, finanças, TI, o pessoal de gerenciamento de produtos, né, o gerente de produtos lá. Então, ou seja, a gente precisa ir na área de negócio da empresa e gerar essa demanda, conversar com o líder lá, conversar com quem tem a dor, né? A dor do negócio, a dor está dentro das áreas, beleza? Agora, negócios por verticais. Claro, né? Eu mostrei, a gente tem N segmentos no Brasil, tem indústria ainda que eu não coloquei aí, tem, ou seja, mas onde eu tenho visto mais oportunidades? Nessas 4 verticais, né? Em finanças, em empresas ligadas a finanças, a saúde, educação e seguradoras, né? Também ligado a negócio de seguradoras, aí são as corretoras e tudo mais, tá? Então, essas são sei lá, 60% da nossa carteira estão dentro dessas verticais, tá? 60, 70% até estão dentro dessas verticais, ok? Bom, vamos falar então da console. Quais são as ferramentas que estão dentro da console, ou seja, dentro do Adobe Sign? O que a gente tem, o que a gente pode fazer dentro do Adobe Sign? Essas são as ferramentas, então, são os recursos dentro da ferramenta. Então, a gente pode solicitar assinatura, a gente pode... tudo aqui, na verdade, está ligado a assinar, tá? Mas são algumas ferramentas que às vezes a gente não sabe que tem, o cliente pergunta, às vezes a gente nem conhece, né? Mas, além de assinar, ou seja, de mandar um documento para assinatura, a gente pode preencher e assinar. Nesse caso, a gente está preenchendo e assinando individualmente. Nós temos também o autoassinar, por incrível que pareça diferente, eu vou mostrar para vocês. Tá? Nós temos o envio em massa. A ferramenta do DocuSign tem o envio em massa, ou seja, a gente consegue mesclar um único documento para vários signatários, seguir, né, para todos eles e ainda fazer a gestão, o gerenciamento, a gestão dessas assinaturas. Isso é muito legal. Criação de modelos reutilizáveis é possível, ou seja, a gente já está falando de automatização de processos ou automatização de documentos, né? O criar e gerenciar grupos e usuários, a gente já faz direto na ferramenta, criação de grupos e usuários, isso é muito legal, porque existe, quando o cliente contrata, por exemplo, uma ferramenta da DocuSign, ele não contrata uma para cada departamento. Na verdade, ele vai ter um VIP só. Então, dentro desse VIP, ele vai ter uma console. E dentro dessa console, ele precisa dividir por áreas. E se ele não tivesse recurso de grupos, ele não consegue fazer essa divisão, né? Inclusive, você tem relatórios de consumo por grupos e por usuários, né? Se ele quiser fazer, por exemplo, um rateamento dentro da empresa, de porcento de custo, por exemplo, ou por usuário, ele consegue. Criar fluxo de trabalho. Lembra que eu falei para vocês? Precisa ser um enterprise, mas tem essa possibilidade quando você já começa a automatizar os processos do cliente, ok? Integrações. Bom, as integrações nativas com soluções Microsoft, eu já mostrei alguma coisa para vocês lá no Acrobat, quando a gente fez a semana passada a apresentação do Acrobat para vocês, mas no Sign também, né? Existem alguns clientes, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quem trabalha com soluções Microsoft, eu tenho recebido algumas demandas para integrar através do Ultimate, do Power Automate, ou quem conhece como Flow, o antigo Flow. Isso é legal porque às vezes o cliente tem uma ferramenta que ele mesmo construiu, mas ela gera um documento, e aí a gente consegue então retirar esse documento usando o Power Automate, fazer o processo, o fluxo, né, de trânsito desse documento, colher as assinaturas através do Sign, mas dentro dos processos do Power Ultimate, na verdade, e voltar esse documento já assinado para essa ferramenta que ele possui, tá? Se bem que existe a possibilidade também da gente integrar direto o Sign dentro da ferramenta, mas caso o cliente não queira, ou seja realmente uma solução desenvolvida caseira, assim, uma solução caseira, o Power Ultimate tem sido uma solução bem legal para a gente poder automatizar esses processos, tá? De integração. São mais de 70 conectores,
Ainda podemos fazer conexões através de webhooks e single sign-on. Esse é um outro diferencial nosso, tá? Pra você tem ideia, aí falando nomes mesmo, aí a DocSign recentemente, na verdade a semana passada, conseguiu o primeiro conector dela com o Google, com as ferramentas da Google, tá? E a gente já tá, e a Google assim, dentro de, por exemplo, comparando com o Office 365, não representa nem 20% do mercado. E a gente já faz isso há muito tempo com a Microsoft e o Office 365. Tá? Então a gente está anos-luz na frente nessa questão. E o single sign-on, né? Quando a gente fala que a nossa ferramenta ela faz parte do seu single sign-on, então o cliente, por exemplo, que tem o seu AD lá, ele pode dar direitos dentro do AD para o usuário, e só os usuários que têm direito dentro do AD vão conseguir acessar o Adobe Sign, por exemplo. Né? Essa conexão a gente faz também. Aqui então as nossas integrações nativas. E agora eu queria mostrar para vocês algumas... fazer a demonstração mesmo do preencher e assinar. Bom, deixa eu abrir aqui então o meu sign. Na verdade já está aberto. Vou só colocar na tela para vocês. Na verdade eu achei que estava aberto. Bom, então vamos lá. Quem não conhece agora vai conhecer então a console do Sign. Bom, todos os clientes recebem uma console como essa, claro que a gente customiza, coloca aqui o logo do cliente e tal. Quando eu falei de uma ferramenta bem clean, bem user-friendly, é por conta disso, ela não tem os botões que não são necessários, não tem propaganda, ou seja, é muito, muito fácil de mexer. E dentro dela a gente tem alguns recursos, né? Como eu falei lá atrás, um deles é o preencher e assinar. Mas o que é o preencher e assinar? Bom, eu vou clicar aqui, eu já vou fazer uma demonstração para vocês do que é o preencher e assinar. Normalmente, a gente está falando aqui de uma única assinatura, né? Por default, quando a gente utiliza o botãozinho aqui enviar, por exemplo, ou solicitar assinatura, é necessário que haja o consentimento de assinatura de 2 usuários. Quando a gente fala de preencher e assinar, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa só assinando. Então eu venho aqui, por exemplo, localizo um arquivo, lembrando que as integrações, por exemplo, com as plataformas cloud já estão disponíveis, sempre vai estar aqui, o cliente só tem que fazer o login. Você pode ter um modelo de negócio, então você, alguns modelos prontos, ou você acessar o meu computador. No caso aqui está dentro do meu computador. Deixa eu pegar aqui onde está. Demonstrações do site. Então eu vou pegar aqui um que eu já criei, que inclusive já dei o nome preencher e assinar. Então eu venho aqui, ele já buscou o arquivo, percebe que é um docx, né? Eu coloco o nome do acordo aqui, vou manter esse nome mesmo, é só um modelo para a gente poder entender. Vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, ele já está transformando, então, nesse momento ele está transformando aquele doc em PDF. A diferença básica que eu vou mostrar para vocês é que ele não identifica, no preencher e assinar, ele não identifica os campos, tá? Ele é um pouco mais limitado. Então, nesse caso, eu preciso vir aqui, clicar em cima, tá vendo? E digitar o campo. Eu vou botar rapidinho aqui, Denis, aí identifico o campo idade, como eu sou novinho, 20 anos. O CPF, né? Na verdade o RG, eu vou pôr aqui o RG, CPF é a mesma coisa, estou preenchendo aqui. Beleza, vou ajustar o campo, para ficar em cima da linha, bonitinho. Tá. E aqui embaixo eu tenho espaço para assinar. Nesse caso eu preciso vir aqui, pegar o assinar. Já tenho aqui a opção. Como eu posso assinar? Eu posso digitar o nome, literalmente, tá aqui, usando o teclado. Desenhar, se eu tiver habilidade com o mouse, ou se eu tiver no celular. Posso colar uma imagem, se o cliente ou eu tivesse escaneado, por exemplo, uma assinatura. Ou eu posso mandar para o celular, eu assino e volto, né? Esse aqui é o nosso diferencial. Por
Porque eu coloco o e-mail, desculpa, o celular da pessoa, envio. No celular vai chegar um link somente com essa página aqui. Por exemplo, com desenhar. E aí eu posso desenhar lá no celular. A hora que eu clico em aplicar, ele automaticamente preenche esse campo aqui no meu computador. Eu não vou fazer a demonstração, senão vai demorar muito, tá? Eu quero mostrar outras coisas para vocês, mas depois a gente pode pensar numa demonstração mais completa desse recurso, tá? Ele vem para cá e aí eu aplico. Aqui, no caso, eu vou só escrever meu nome e vou aplicar. Onde ele ficou? Aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó, bem em cima. Pronto. E agora, o que eu preciso fazer? Concluir. Clico aqui em concluir. Ele vai assinar e vai finalizar para mim o processo. Pronto. Já está finalizado. Porque é uma assinatura só, não precisa enviar para ninguém, né? Se eu vier aqui no gerenciar, eu venho aqui então no gerenciar, vejo em concluídos e eu abro então o documento aqui, ó. Esse que foi feito agora. Vou abrir então o PDF. Deixa eu colocar aqui para a tela, que ele abriu no outro monitor aqui. Então eu tenho aqui meu nome aqui, tal, bonitinho, e aqui a assinatura, tá? E claro que, como todo processo de assinatura, ele gera então um relatório de auditoria. É isso que então dá valor legal às assinaturas. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora. Vamos voltar aqui na página inicial, só que nós vamos fazer um autoassinar. Pessoal, está faltando 2 minutos para terminar. Eu sei que hoje eu me estendi um pouco mais, eu peço até desculpa. Se vocês puderem, quem puder permanecer, eu agradeço. Peço desculpas novamente pelo tempo, que eu vou acabar estourando. Mas eu vou só fazer demonstração agora, né? A parte de conteúdo mesmo já acabou. Quem quiser continuar acompanhando, prazer, eu vou continuar, eu vou até o final aqui, tá bom? Quem não puder, depois vai ter a gravação. E aí, vocês quiserem ver essa parte de demonstração, podem ver então através da demonstração. Quem tiver que sair, tiver pergunta, deixa no chat, ou então manda por e-mail que eu respondo para vocês, tá bom? Então, novamente, desculpa, mas eu vou continuar aqui. Quem puder continuar, por favor, fiquem que eu vou fazer vários exemplos para vocês verem, tá? Mas eu acho que no máximo 10 minutinhos a gente finaliza. Vamos lá. Então, agora eu vou usar de novo preencher e assinar. Só que agora eu vou para um modelo de autoassinatura. Qual a diferença? Nesse momento, o autoassinar, né, vocês viram que eu cliquei aqui em cima para mudar? Olha só, aqui no canto superior direito, eu tenho essa opção, alterar para autoassinatura. Aparentemente parece a mesma janela, mas não é. Tá? Aqui nesse caso a gente abriu um outro recurso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês por quê. Então eu vou vir aqui em adicionar, eu vou vir também dentro dos meus documentos e eu vou pegar aqui então o autoassinar, esse modelo aqui. Percebe que todos os meus arquivos são Word, é proposital e eu vou falar para vocês já já. Então fiz o upload do documento, vou manter esse nome, poderia mudar, mas eu vou manter esse nome. E agora eu vou visualizar e adicionar campos. Quando eu faço isso, na verdade, ele chama aquela função integrada que é do formulário, tá bom? Então, nesse momento, ele está transformando num PDF, porém, ele também já está utilizando o recurso Sensei, né, do Adobe Sensei, para identificar campos. E ele identificou, olha só. Eu tenho aqui, então, 6 campos que ele já identificou. Como ele sabe? Porque ele viu essas lacunas aqui, ó. Pode ser que se eu der 2 espaços entre uma palavra e outra, que é um campo, tá? Mas aí é só eu eliminar. No meu caso aqui, ele vai, então, definir campos editáveis dentro dessas lacunas que eu já tinha aqui. A diferença é que eu não vou preencher e assinar. Eu vou enviar esse documento também para uma assinatura, somente uma assinatura, porém, dentro do autoassinar. Qual a diferença aqui? Eu posso, inclusive, moldar o tipo de assinatura. Aqui, ele está fazendo uma assinatura eletrônica. Eu vou, inclusive, mudar para fazer uma assinatura digital, utilizando o meu certificado digital. Muita gente pergunta para mim, Denis, como que faz uma assinatura digital dentro do Adobe Sign? Então, agora eu vou mostrar para vocês, inclusive, né? E agora,
tem os campos definidos, né? Eles já estão certinhos, já tem o espaço para ser definido. E eu vou clicar então em assinar. Ele automaticamente já vai abrir o Acrobat para mim preencher os campos, né? Para eu poder preencher os campos e assinar. Eu vou clicar aqui em assinar. Ele fala que tem campos, ok. Pode enviar, não tem problema. Eu já revisei os campos, então não tem necessidade de fazer isso de novo. Ele abriu, então, já a janela de assinatura, para eu poder, então, iniciar o processo de preenchimento e assinatura. Novamente eu venho aqui, preencho com o meu nome, idade. No outro eu tinha inclusive esqueci de colocar a rua, né? Esqueci de clicar no campo lá. Eu coloquei o nome da rua, o RG, F. E agora eu vou clicar no campo assinar. Bom, percebe que ele já está até colocando a instrução aqui, assinar com Acrobat. Nenhuma ferramenta do mercado, utilizando o certificado digital, é outro diferencial também. Todas as ferramentas do mercado já precisam utilizar o Acrobat, tá? Algumas precisa ser necessariamente o Pro, porque ela não conseguiu integração com o Reader, mas normalmente é o Reader. Como eu tenho o Acrobat Pro instalado na máquina, ele vai buscar então o Pro. Eu vou clicar aqui então. Preciso dar o consentimento dessa assinatura, vindo aqui embaixo. Então eu vou clicar. O que ele vai fazer agora? Ele vai dar a opção para mim baixar o documento. Então eu vou baixar o documento. É necessário esse processo? Sim. Nosso concorrente, inclusive, faz isso. A diferença é que, como já tenho integração, eu já abro direto o Acrobat. Ok? Olha lá, pode ver que eu já nem fiz nada. Eu só cliquei em abaixar. Em baixar o documento. E ele já abriu. Ele já abre o documento, inclusive, preenchido, ó, com as informações que eu coloquei lá atrás. E agora ele tem aqui, ó, clique aqui para assinar. Como eu vou usar o certificado digital, eu vou clicar, ele vai achar o meu certificado, ele acha o meu certificado digital instalado na minha máquina, eu clico em OK, ele coloca a minha assinatura. Isso aqui é um certificado real, tá, gente? É o meu certificado mesmo dentro da AC da CertSign. Agora eu preciso, então, colocar a minha senha. Essa é a senha do certificado digital. Então, ok. Ele, então, carimba a minha assinatura nesse espaço. Pronto. Ele está preparando o documento e pronto. O documento foi assinado. Eu vou dar um ok. Nesse momento já está finalizado, tá? Eu posso até fechar o Acrobat aqui e não preciso nem salvar, porque eu já tenho uma cópia guardada na Document Cloud, ok? Então eu vou fechar a guia atual. Não quero salvar. Eu vou fechar essa aqui também para não confundir. Volto então aqui para o meu Sign. Como eu saí e voltei, ele expirou. Tá, mas não tem problema, eu entro de novo. Vou até a opção de gerenciar. Vejo aqui que eu concluí, né, dentro da minha lista de concluídos. Foi esse cara aqui que eu concluí. Vou abrir o PDF. Então, eu vejo aqui a assinatura do documento. Denis, eu quero ver o relatório de auditoria. Então tá, então eu baixo o PDF. Percebe que ele já fez a validação aqui do meu certificado digital, ou seja, é ok, né, é válido o meu certificado digital. E ele mostra aqui para gente, então, o relatório de auditoria e que eu assinei digitalmente, tá bom? Então, esse é um diferencial. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é bom a gente sempre mostrar isso para o cliente. Lembra que eu falei da integridade do documento? Como eu consigo comprovar essa integridade? Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse documento que é mais
foi feito primeiro, é menorzinho. Eu vou abrir. Então tá aqui o documento que eu fiz anterior, né? Como eu sei que o documento é íntegro? Primeiro, primeiro eu tenho aqui o certificado Adobe, dando integridade a esse documento. E aí, o que eu fiz com o meu concorrente? Eu peguei esse documento, que ele falou que está assinado, estava bonitinho, com o nosso concorrente, na verdade, né? Aí eu vim aqui, ó, editar PDF. Eu vou clicar aqui, e óbvio que não vai ser, assim, não tenho a menor dúvida que eu não vou conseguir editar esse documento. Porém, quando eu cliquei aqui no do concorrente, esta mensagem não apareceu. Este documento foi assinado e não pode ser editado. Não apareceu. Aí eu vim aqui, selecionei, a hora que eu deletei, tudo aqui apagou. Ou seja, o documento não tinha integridade nenhuma e já estava como concluído, as assinaturas já estavam aqui embaixo, né? Então, essa integridade que algumas ferramentas do mercado não oferecem para o cliente. E isso não é uma ferramenta legítima, não é legal, tá? Se o cliente vai fazer qualquer tipo de assinatura, assim, né, só dando um overview, assim, se ele vai fazer uma assinatura que não precisa de comprovação ou que nunca vai para, que eu acho difícil, né? Nunca pode ser contestada, beleza. Mas se é uma assinatura entre duas partes e uma das partes podem contestar esse documento, por exemplo, aquele documento não serve para entregar para um juiz, tá? Dentro de um processo jurídico. Bom, vamos continuar aqui o nosso. Então a gente fez o autoassinar, ou fizemos o preencher e assinar, fizemos o autoassinar. Agora vamos fazer um modelo reutilizável. No modelo reutilizável eu vou usar esse botão aqui. Para que eu vou criar um modelo reutilizável? Porque a gente já está pensando em automatização. Eu estou querendo pegar um documento que hoje eu tenho lá no Word, mas é comum para muitas empresas, para muitas pessoas da minha empresa, só que ele muda, né? Ele muda de um para outro, só vai mudar o nome. E eu consigo então deixá-lo ele reutilizável e com os campos para serem mudados, para mudar quando eu quiser. Então eu vou clicar aqui em modelo reutilizável. Ele abre a janela. Eu vou deixar ele como modelo reutilizável, só que aqui eu vou deixar todos da minha organização podem utilizar. Vou buscar o documento. Já criei ele aqui, ó, modelo reutilizável. E agora eu vou então visualizar e adicionar os campos que eu quiser. Posso mudar, posso fazer o que eu quiser. Eu vou deixar o nome também, poderia mudar o nome, mas eu vou deixar aqui como modelo. Vou clicar em visualizar. E ele então vai me remeter para aquela mesma janela que a gente estava quando estava criando o outro documento. Percebe que esse aqui é um contrato um pouco maior, tem mais campos. Só nessa página ele achou 27 campos. O Adobe Sensei já achou os 27 campos. Eu vou pedir para ele aplicar esses 27 campos. Vou para a próxima página. Ele já achou mais 5. Eu vou aplicar também esses 5. E agora ele achou mais 12 campos, né? Como que funciona agora nesse caso? Nesse caso, eu só tenho um participante. Então, ele está deixando tudo dourado aqui. Mas eu não quero um participante só. Eu estou pensando em criar um fluxo para automatizar mais ainda meu processo. Eu estou pensando em criar um fluxo que vai envolver 6 pessoas. Então, eu tenho o participante 1 aqui do lado direito, tá vendo? Mas eu vou colocar mais participante. Então, eu vou acrescentar mais 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Foi demais. Mas eu deixo 7. Pode ser que eu use. Aqui não importa, posso colocar 10. O documento ele vai colocar quantos vocês determinarem dentro do fluxo, tá bom? Então, para mim, tanto faz agora. Só que, tanto como contratante como contratado, quem está assinando é só o participante 1, ou seja, seria o único signatário. Então, eu vou mudar isso. Primeiro, que o participante 1 ele vai ter um outro papel dentro do meu processo aqui. Eu já estou imaginando um processo, então eu já sei dentro do meu fluxo, eu desenhei esse fluxo, e eu sei que o participante 1 ele não vai assinar nada, na verdade, ele vai só preencher. E nessa parte de assinatura, eu quero que o participante 2, que é o contratado, na verdade, eu vou chamá-lo de contratante. Ele vai ser o contratante dentro do meu processo, ele vai assinar. Então, só que ele está dourado e eu preciso colocar azulzinho aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou editar, colocar participante 2 e vou dar OK. Pronto. O participante 3, eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos, tá? O participante, o contratado, ele será o participante 3.
Vou dar OK. Ele também vai precisar preencher aqui a data, tá? Então, vou mudar aqui tudo para participante 3. Tem bastante campo, então... Tudo participante 3. Pronto, deu OK. Aqui, pronto. Agora o participante 4. Ele vai ser uma testemunha. Editar. Participante 4. Deu OK. Ele também vai ter que preencher com o nome dele. Participante 4. OK. Novamente aqui no CPF. Participante 4. OK. Participante 3, vou editar também. Ele vai ser o 5. Beleza. Aqui, opa. Alterou. Aqui também para 5. E aqui também para 5. Pronto. Tá prontinho. OK. Beleza. Então eu já tenho um documento que eu só precisei fazer essas mudanças uma vez só, tá? Ele já vai ficar salvo. Então toda vez que eu usar um fluxo que precisa de 2 pessoas assinando mais 2 testemunhas, eu já tenho um modelo pronto. O que eu faço agora? Simplesmente eu salvo. Deixa eu mudar aqui também, ó. Eu vou mudar o nome aqui para a gente poder identificar. Então eu vou deixar aqui modelo reutilizado. Só tirei aquela mensagem então inicial. Salvar. Já revisei os campos, não preciso. Eu dou um salvar. Pronto, ele está guardado dentro de uma biblioteca. Aproveitando então agora, eu vou mostrar para vocês como funciona um fluxo. E eu vou usar esse documento que está guardado dentro dos meus modelos reutilizáveis e vou inseri-lo então dentro desse processo de assinatura ou dentro desse fluxo de assinatura. Para isso eu preciso vir aqui em conta, abrir o menu aqui do lado esquerdo, eu tenho fluxo de trabalho. Vou criar um fluxo de trabalho clicando aqui no X e vou seguir o passo a passo, tá? Também não é muito difícil, mas eu venho aqui, novo fluxo de trabalho, eu vou colocar Adobe fluxo de trabalho, só para a gente poder identificar. Aqui eu poderia colocar qualquer texto que seja, por exemplo, de instrução para esse fluxo. Aqui eu tenho os grupos, eu posso deixar para todos utilizarem, mas se eu tivesse um grupo específico, eu colocaria jurídico, por exemplo, ou colocaria comercial, não importa. Mas eu quero que todos os grupos vejam esse documento, esse fluxo de trabalho. Informações do contrato, aqui eu trabalho com o nome do contrato, aqui é o corpo do e-mail, então seja a mensagem que vai lá no corpo do e-mail. Posso definir, por exemplo, já alguém que vai acompanhar, nesse caso a pessoa não assina, ela só acompanha. Definir o idioma, por exemplo, já vou colocar aqui, todo esse fluxo será em português. Definir a senha para o PDF, lembra que eu falei para vocês? Tem essa opção aqui, mas penso que não vou colocar isso, mas eu vou colocar, por exemplo, dias para concluir esse contrato, ou seja, a assinatura precisa ser concluída em 3 dias. Denis, se não for concluída em 3 dias, é necessário que comece novamente o processo, tá? Porque automaticamente o Adobe anula essas assinaturas, ele cancela essa assinatura. Destinatário, aí sim aqui eu vou criar o fluxo, né? Então aqui eu vou colocar os personagens ou os atores do meu fluxo. Como eu falei para vocês, eu já tinha desenhado mais ou menos na cabeça. Eu quero chamar esse primeira pessoa aqui, ó. Hoje ela está como signatário. Eu vou chamá-la de preenchedor. Preenchedor. Ela só vai preencher. Ops, vou escrever errado. Não, é preenchedor. Poderia definir um e-mail único, tá? Para ser o único preenchedor, mas eu vou deixar em aberto. Posso obrigar que ela faça isso e também permitir que ela edite e tal. Não vou colocar nenhuma autenticação. Eu dou OK. Vou colocar um próximo signatário. Nesse caso, eu vou chamá-lo de contratante. Contratante. Como estava lá no documento. Ok?
vou manter a mesma estrutura e dar OK. Tem o próximo, que é o contratado. Ah, só uma coisinha que eu não falei lá em cima, eu já volto lá e eu falo. Então esse aqui é o contratado. Uma coisa que eu preciso mudar aqui. Tá vendo que a função desse autor, ele é um signatário. Mas eu não quero que ele seja um signatário, eu quero que ele seja um aprovador. Se eu colocar ele como signatário, seria obrigatório ele assinar dentro do documento. Só que ele não vai assinar dentro do documento, ele só vai preencher. Então eu vou mudar ele aqui para aprovador, para não ter que criar para ele um espaço de assinatura. Então ele só vai preencher. Agora, o contratante e o contratado, eles vão assinar. Então, agora eu preciso de mais um autor aqui. Eu quero um outro signatário, que eu vou chamar de testemunha. Ele também será um signatário, eu vou dar OK. Porém, eu vou mudar um pouco o fluxo agora. Ao invés de ser em sequência, né, o preenchedor preenche, vai para o contratante assina, vai para o contratado assina, vai para a testemunha, eu vou mudar um pouco. Eu quero que as testemunhas assinem em paralelo. Então, eu vou clicar aqui no maisinho e vou definir uma ramificação paralela. E vou chamar aqui... bom, ele vai mudar ali, mas depois eu mudo. Vou chamar de testemunha 1. Tá? Ele também é um signatário. Então, eu vou dar OK. E eu vou colocar mais uma pessoa, que é só um aceitador. Né? Então, eu vou colocar aqui, chamá-lo de revisor. Revisador. Pronto. Ele só vai revisar e ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, ele vai dar um OK e vai finalizar o processo de assinatura. Então, esse aqui é o meu fluxo. Tá bom? Posso definir algumas funções de e-mail, mas eu vou deixar padrão. E agora sim o documento. Que documento que eu vou colocar aqui? Ele necessariamente precisa ser um documento que está dentro da minha biblioteca. Tá? Então eu vou utilizar esse modelo que a gente criou agora. Ó, modelo reutilizável, que a gente criou agora às 11h44. Então eu vou clicar, dar OK. Então eu tenho um documento. Poderia definir alguns campos para preenchimento, tal, mas não é necessário, porque já tem os campos dentro do modelo. Agora eu vou salvar. Pronto, o fluxo foi salvo. E agora eu preciso ativá-lo para deixá-lo disponível. Pronto. E agora, como que eu faço para usar? Eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui em página inicial. Venho aqui em iniciar biblioteca. E eu peço para iniciar um fluxo de trabalho. Com esse fluxo de trabalho, eu vou clicar aqui. Adobe Fluxo de Trabalho, que é o nome que a gente deu. Então, eu inicio. Quando eu inicio, ele vai, busca então o documento. Ele busca a minha estrutura. Tá bom? Eu posso colocar todos os e-mails que participam e ele segue então para aprovação. Aqui não adianta eu criar e mandar para assinatura, porque não vai dar tempo da gente ver como funciona, mesmo porque eu não tenho muitos e-mails para colocar aqui. Mas olha só, no caso de um documento real, a pessoa ou o cliente já colocaria aqui quem é o preenchedor, coloca o e-mail, quem que é o contratante, bota o e-mail, quem que é o contratado, coloca o e-mail, testemunha 1, testemunha 2, o revisador, quem que vai ser, posso definir um texto, eu tinha a opção lá atrás, mas eu posso definir aqui de novo, está aqui o prazo de conclusão, se eu acho que vai ser muito apertado, eu posso desmarcar, e nesse caso não vai ter prazo de conclusão, e aí eu clico em enviar, tá? Porque o arquivo já está aqui dentro. Denis, eu quero acrescentar outro arquivo, tudo bem, você vem aqui em adicionar arquivo, e você coloca outros arquivos que precisam seguir com esse documento, por exemplo, uma procuração. Então eu posso clicar aqui, eu adiciono outros arquivos, ok? Bom, eu não vou clicar em enviar, como eu falei para vocês, mesmo porque eu não coloquei e-mail. Mas, prontinho. Então voltamos para a tela do Sign. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. De novo, eu peço desculpa pelo tempo, né?
dentro do meu horário, eu deixei disponível até meio-dia para a gente bater um papo, caso quisesse, depois do treinamento. Então, eu queria abrir, então, para vocês, caso vocês queiram fazer perguntas, até o meio-dia, mais ou menos, que também para não atrapalhar muito o tempo de vocês. Eu falei 10 minutos, acabei estendendo mais ainda, mas eu espero que quem ficou tenha gostado. O Adobe Sign, ele é uma solução totalmente aderente nos dias de hoje, como eu falei, como todo mundo sabe, com o advento da pandemia, isso gerou muita demanda em cima do Sign, tem muito concorrente no mercado, mas tem muito mercado para se trabalhar. Eu acabei não colocando lá no início, mas hoje a gente fala que a DocSign, por exemplo, ela detém hoje o maior market share do mercado, chega a 60% no Brasil, né? 70%, na verdade, 70% no mundo, 60% no Brasil. Só que 60% do mercado que a DocSign hoje detém, ele representa só 20% das empresas que fizeram alguma coisa na área de assinatura eletrônica. Ou seja, tem muitos clientes ainda para a gente bater na porta, tem muitos clientes ainda demandando esse tipo de solução e ainda não tiveram, ainda não chegou a informação que a Adobe, por exemplo, possui uma ferramenta de assinatura, tá? Então, eu falo para vocês, lembro vocês, gente, batam na porta dos clientes. Tem cliente que nem sabe que a Adobe tem a solução, vocês são o porta-voz, vocês, né, todos vocês, são os porta-vozes da voz da Adobe no mercado. O cliente está demandando, é uma oportunidade de ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, pode ser considerado como uma venda recorrente, porque o cliente sempre precisa de transações. Então, ou seja, é uma oportunidade muito boa, tá? Como eu falei, eu estou aberto a perguntas. Vamos ver aqui. Denis, parabéns aí pela apresentação. O Marcelo, ele mandou uma perguntinha aqui. Já sabemos que a mudança de licenciamento business para enterprise no contrato existente é mais complicada. E a mudança de licenciamento por usuário para business? É o Marcelo da Cronsoft. Então, Marcelo, é o seguinte, tanto num caso como no outro, para a gente fazer essa mudança é necessário abrir um novo VIP, tá? Então não tem jeito de usar o mesmo VIP. Só que em ambos os casos não tem como trocar, tá? Então se o cliente comprou licenciamento por usuário, ele vai e ainda tem transações, por exemplo, dentro desse VIP, ele vai será necessário esperar a cair, ou seja, o aniversário dessa conta para esse VIP não existe mais, né? Para esse licenciamento não existe mais. Então, é bem complicado quando você vende alguma coisa para o cliente, vende um licenciamento para o cliente resolve mudar. Então, eu aconselho a gente tentar fazer a venda mais consultiva possível para a gente não ter esse problema, porque realmente será um problema. Primeiro, ou assim, como eu falei, não tem devolução. Se o cliente comprou business, não tem como devolver e trocar para o enterprise, ele vai pagar dobrado, né? Se a necessidade era pelo enterprise, por exemplo. E se você vendeu por usuário, as 150 transações não deu nem para o cheiro, vai ser melhor que venda então um novo VIP, nesse caso com transações e ainda fazer além da volumetria, fazer uma análise se é melhor o modelo Enterprise ou o modelo Business, tá? Então, assim, a mudança, de novo, é possível, desde que você não, aliás, não é possível, é necessário então vender um novo VIP, ok? E aquele licenciamento não tem muito o que fazer, tá? Tem uma levantada de mão também do Tem. Tiago Martins. Vai lá, Eu não sei Thiago. se ele quer Você quer falar ou perguntar. quer digitar? Olá, Denis, boa tarde, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bom? Tá bom. A minha pergunta é mais assim, um modelo de transação, né? De, por exemplo, essas 1.500 assinaturas que o cliente contrata. Se depois dos 12 meses, né, ele ainda tem assinaturas que ainda ele pode usar, ele perde ou ele pode continuar usando e só renova a partir do momento que acaba mesmo as 1.500 assinaturas? Tá. É o seguinte, se ele renovar o contrato dele, tá? No período de renovação, que é aquele, acho que é 30 dias antes, né, do aniversário,
O que ele acrescentar, por exemplo, de transações ali, ela vira para o próximo período. Aquelas que tem, mais as novas. Tá bom? Agora, se ele fizer fora do período, ele perde as transações. Então, é sempre importante vocês ficarem atentos com as renovações. Apesar que a Adobe, se eu não me engano, ela informa. Não, a gente precisa acompanhar. Bom, ela informa que vocês têm acesso ao VIP do cliente, o cliente também tem um acesso a console dele lá e ele consegue acompanhar. Mas, de qualquer forma, só vira para o próximo ano as transações que é feita dentro do período de renovação, né? Que acho que é 30 dias antes. A gente precisa confirmar para vocês. Mas só essas valem. Se ele fizer depois e tiver transação, ele vai perder essas transações, tá? Entendi. Então, por exemplo, ele tem 1.500, ele chegou no momento da renovação, sobrou 200 assinaturas. Ele renova normal por mais 12 meses, mais 1.500, ele vai no total ter 1.700 assinaturas, Isso. é isso? Perfeito, isso mesmo. É isso mesmo. Certo, obrigado. Tá. Mais perguntas? Se o cliente comprar... Mais uma pergunta aqui, Denis. Acho que é a Fernanda. Fernando. Se o cliente compra em mais de um VIP, eles terão acesso às informações já salvas? Bom, ele vai ter acesso às informações, mas dentro do Admin Console. Agora, as transações, elas viram, assim, eles vão virar uma coisa só. Ele vai criar dentro do VIP não, dentro do Admin Console, ele vai enxergar um montante de transações, tá? Desde que elas sejam do mesmo modelo. Por exemplo, se você tinha um VIP Business e um VIP Enterprise, ele não vai ver, não vai virar uma coisa só. Agora, se for tudo Enterprise, por exemplo, ele mesmo que sejam vários contratos VIP, ele vai ter um montante único de transações dentro da console. Você consegue, do Admin Console, você consegue enxergar isso. Respondi? Era isso, Fernando? Sim, era isso mesmo. Beleza. Deixa eu aproveitar, só te perguntar uma coisa. Um cliente Claro. meu questionou a questão de token no celular. Uhum. Eu não entendi, assim, porque eu achei que era bem simples, da maneira que você explicou. Na verdade, o que ele quer dizer é exatamente essa assinatura digital que eu fiz num dos exemplos, onde eu busquei o meu certificado digital. Quando o cliente fala desse jeito, normalmente ele quer saber se a ferramenta aceita assinatura digital, que é essa feita através do certificado digital padrão ICP Brasil. Regulamentar. Ah, Isso, entendi. exatamente. Então, sim, nossa ferramenta suporta. Vocês viram, né? Que eu fiz. Inclusive, nossa ferramenta é um outro diferencial entre alguns concorrentes, que a gente faz assinatura híbrida. Ou seja, nossa tecnologia permite que eu mescle dentro de um único documento as assinaturas eletrônicas e digitais. Existem concorrentes nossos que não permitem. Ou você faz todo o processo utilizando a assinatura digital, ou você faz todo o processo utilizando a assinatura digital, ou todo o processo utilizando a assinatura eletrônica, ok? Ou um ou outro. O nosso não. O nosso pode ser híbrido. Eu posso pedir para alguns signatários assinar digital e outros signatários assinar eletrônico, ok? E processos internos da empresa, por exemplo, que não, teoricamente, não precisaria de uma legalização, né? A menos que depois que todo o processo tiver sido assinado, aí daí talvez, depois que o presidente, vamos supor, os mais altos, assim, que vão assinar o processo interno da empresa, vão ter a certificação digital. Ele não pode só assinar, que nem tem no celular, ele mesmo não valeria? Ele não Pode, né? bateria depois a assinatura com o que está no digital? Sim, porque na verdade, Sim, né? Fernanda, é o seguinte, Ah, quando a gente faz assinatura eletrônica, ela também, assim como a assinatura digital, ela é 100% legal no Brasil. aham. Existem leis para isso. Hoje né? Foi desde o ano passado, né, que foi legalizado, né? Na verdade, desde quando iniciou, lá em 2001, ela já tinha poderes, a Uhum. assinatura eletrônica já tinha bastante poder. Agora, esse ano, né, criou-se uma lei mesmo específica, que é a Ah, show. 14.063. Então, ela dá plenos poderes à assinatura eletrônica. Inclusive, tem muitos órgãos públicos
que estão deixando de utilizar certificado digital por conta do custo e só utilizando assinatura eletrônica. No caso de empresa, por conta do custo de você adquirir um certificado digital, a maioria das empresas só assinam com assinatura eletrônica. São raras as empresas que utilizam o certificado digital, mas tem sim, e poderia fazer desse modelo que você falou, né? Fazer um modelo híbrido, por exemplo. Não tem problema. Show, show. Obrigada. Nada, imagina. Mais perguntas? A gente está passando o meio-dia, mas assim, eu tô aqui. Se vocês quiserem ir perguntando, podem ir perguntando que eu vou respondendo. Mas assim, quem precisar sair, pessoal, eu agradeço novamente então a presença. Foi bem legal, eu gostei bastante, vocês interagiram bastante. Como eu falei, meus dados estão disponíveis, podem entrar em contato por e-mail, telefone, WhatsApp. Marquem com seus clientes, vamos fazer reunião juntos. Quem precisar de... quer saber um pouco mais, Denis, eu precisava que meu time aqui aprendesse um pouco mais. Existe a possibilidade de a gente fazer alguns treinamentos mais personalizados, claro que não com esse tempo todo, às vezes levando meia hora ou até 20 minutos, mas a gente consegue então trabalhar assim. Do mais, pessoal, muito obrigado por mais um dia. Mas obrigado pelo tempo de vocês. Hoje, em excepcional, a gente acabou ultrapassando um pouco o tempo, mas eu acho que foi válido porque vocês viram a ferramenta funcionando mesmo. E do mais, pessoal, que eu falei para vocês, quem quiser me acessar, meus dados estão lá, e quem quiser continuar falando comigo, eu vou ficar aqui pelo menos mais uns 10 ou 15 minutos, a gente vai batendo um papo, ok? Denis, eu vou encerrar a gravação e Tá a bom? gente vai mandar por e-mail o link da gravação e o PDF depois, tá, pessoal? Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Quem tiver que sair, fique à vontade. E até a próxima quarta-feira, quando a gente vai falar do Admin Console. Aí sim, a gente vai entrar em